Programa do Auri. Apoio Cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. Medlife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. Programa do Auri. É isso aí, pessoal, boa noite. É um prazer muito grande, é um motivo de grande alegria mesmo estar com você fazendo o programa do Auri mais uma vez, nessa noite especial. Nós vamos receber um jovem aqui que é muito especial, talentoso. Ele é um líder político, é o líder do MBL, Movimento Brasil Livre. Ele é o cara, ele é o Carmelo Neto! Programa do Auri. Começo em grande estilo. Boa noite, Auri. Prazer para mim estar aqui. Prazer imenso. Como começou esse movimento aí de Movimento Brasil? Você é jovem, né? Você tem quantos anos? 17 anos. 17 anos. Já tá nessa aí de política? Tô nessa. O MBL, Auri, começou em 2014, ali depois da reeleição da Dilma, né? O movimento sempre discordou de vários pontos do governo petista e saiu aí como alternativa, ideias liberais, ideias conservadoras, e começar a propagar isso no nosso país. Em 2014, aí veio 2015, toda a crise, a recessão, e veio todo o processo de impeachment, né? O MBL foi atropelado por isso, liderou as manifestações em São Paulo, o MBL fez uma marcha para Brasília, né, os nossos líderes, Kim, Renan, Holliday, foram caminhando a pé de São Paulo até Brasília para protocolar. Eu estava lá em Brasília, o primeiro pedido de impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Então o Movimento Brasil Livre vem de lá para cá fazendo muita história aí no Brasil. Chegou aqui no Ceará em 2017, nós estamos liderando esse trabalho aqui no nosso estado. Essa garotada aí aproveitou essa onda toda aí, bolsonariana, né? E tudo entraram na política e foram os mais bem votados em São Paulo, né? Em outros Estado da Federação aí. Na verdade, teve muita gente, inclusive muitos oportunistas, que infelizmente aproveitaram essa onda bolsonariana. No caso do Alexandre Frota, que foi eleito graças ao Bolsonaro e agora está criticando e sendo contra a reforma da Previdência, dizendo que precisa convencer ele que a reforma é boa. Então teve muito oportunista também, como Alexandre Frota, que entrou nessa onda para se eleger. O MBL fez ao contrário. O MBL não se filiou ao PSL na eleição de 2018 lá em São Paulo. Kim, Arthur, Holliday, o Arthur e o Kim, no caso, né, que foram candidatos na eleição passada, foram eleitos com discurso independente e só foram apoiar um candidato a presidente, no caso o Bolsonaro. Eu também apoiei ele desde o primeiro turno, 5 dias antes da eleição do primeiro turno, que era aquela perspectiva de que o Haddad podia crescer, podia ganhar a eleição. Então a gente apoiou o Bolsonaro contra o nosso maior mal em comum, no caso o PT, a volta do Haddad. Apesar de eu estar, Carmelo, eu estar um pouco afastado da política, mas o sangue está lá, o veneno está lá no sangue. Não sai nunca. Não sai nunca, eu estava sempre observando. Eu percebi, vocês não iniciaram esse movimento, vocês não tinham um apoio formal, né? Parece que vocês apoiavam um outro candidato, né? Lá no começo de 2018, o MBL aí tentou apoiar, mas ele acabou desistindo de uma candidatura, o empresário Flávio Rocha. Flávio Rocha, eu lembro desse detalhe, né? Que era um empresário... Na verdade, ele é o eterno pessoa que está sempre nessa aí de desistir, né? Porque pois é, ele já desistiu em 94. Ele já tinha sido deputado, inclusive, de um partido que eu fundei aqui. Eu fundei o partido PL aqui no Ceará, juntamente com o saudoso William Sá. O PL não existe mais, né? Eu acho que parece que voltou. Virou agora. O PR, aí agora quer voltar de novo. Vai voltar de novo agora para o PL, né? Então eu fui fundador do PL. E na época, o presidente nacional era Álvaro Vale e tudo, e ele era um jovem, também bem jovem, já era deputado federal, e ele se candidatou a presidente da República, né?
Ele ensaiou, né? Ele foi um pré-candidato, mas depois desistiu, não sei por que ele desistiu. E agora ele ensaiou novamente, né? Muitos anos depois, e terminou desistindo. Mas eu acho que foi importante até o ensaio dele. Eu acho que ele veio com um discurso liberal conservador, que uniu o liberalismo econômico e o conservadorismo nos costumes, que a gente não via até então no Bolsonaro. E depois aí desse debate ser introduzido na sociedade, Bolsonaro aí conversou com Paulo Guedes e começou a adentrar nesses posicionamentos. Mas vocês se consideram assim, o movimento de vocês é direita mesmo? De direita, movimento de direita, bela direita. Extrema direita? Eu acho que depende da avaliação de cada um. Depende muito. Por exemplo, para a esquerda a gente é extrema direita e para o pessoal do Bolsonaro a gente é comunista de esquerda. Então depende da avaliação de cada um. Eu sou liberal, eu sou conservador em muitos costumes. Então, claro, a gente não é de esquerda, a gente é de direita sim. Engraçado, a gente vai comungar bastante do nosso papo aqui, porque eu também sou liberal. Inclusive o primeiro partido que eu me filiei aqui foi o mesmo que eu ajudei a fundar aqui, que foi o PL, né, Partido Liberal, né? Então, fui também eleito vereador pelo PSL. Isso, mas só que isso foi em 2004, 2008. E tinha no nome também, Partido Social Liberal também, né? Liberal também, porque eu sempre eu busquei, ao me filiar no partido, eu via todo o seu... a estrutura do partido, né? O estatuto do partido, o estatuto, né? Não só o estatuto, mas tem também as propostas, né? Tudo. Eu sempre primei por esse lado aí do liberalismo, né? Liberalismo social, né? Que eu acho que é o mais legal, fica meio centro, né? Tudo. Para direito. A gente falou aqui do Flávio Rocha, eu vou falar do Flávio Rocha também, que ele fez lá no Rio Grande do Norte um negócio interessante. Eu não conhecia por causa da pré-candidatura dele, não cheguei a visitar, mas ele veio para Fortaleza, me contou várias histórias, que ele mudou o Seridó, que é uma região lá do Rio Grande do Norte, através do capitalismo, ou seja, ele abriu empresas e conseguiu impactar e atingir a vida de muitas pessoas lá no Rio Grande do Norte. Era uma cidade paupérrima, não tinha nada, uma região muito pobre do estado do Rio Grande do Norte, e ele deu emprego e graças aos empregos que ele gerou na cidade, as pessoas conseguiram colocar comida na mesa de casa. Então, disso eu sei, eu tenho testemunho, eu sou empresário também, tenho empresa também no Rio Grande do Norte, tenho filiais da nossa empresa lá, e eu sei desses projetos dele, da empresa dele no interior do Rio Grande do Norte, onde gera milhares de empregos, né? E de qualidade, né? Empregos de qualidade. Inclusive, é a melhor empresa para se trabalhar, né? Muitos dados aí mostraram isso, acho que é muito legal. Mas o lado esquerdo não mostra não, né? O lado esquerdo não tem nem emprego. Vai ver na Venezuela, o governo Dilma, o desemprego que gerou, nem emprego eles têm, quanto mais de qualidade. Mas a turma do MBL, quem foi mesmo que foi eleito aqui no Brasil? Aqui no Brasil foi o Kim Kataguiri, deputado federal para São Paulo, Arthur Duval, famoso Mamãe Falei aí, que faz vídeo dentro da manifestação do PT. Também o Holliday, que foi eleito em 2016 vereador, e outras pessoas aí Brasil afora. Teve o Ulisses, do Mato Grosso do Sul, que foi eleito deputado estadual. Então a gente tem um time bom aí, Brasil afora, lutando por ideias liberais, ideias conservadoras. Você hoje não é um deputado porque não tinha idade. Na verdade, eu tenho 17 anos, vou completar a maioridade, né? Vou completar 18 esse ano. Muito até se fala em candidatura no próximo ano, mas não penso nisso ainda. Eu acho que uma candidatura é consequência de um bom trabalho a ser feito. Então, caso venha a acontecer, seja o que Deus quiser, mas não é o meu objetivo, não é o que eu penso. Mas a gente não pode negar a política. O MBL tem muito essa visão. Muita gente fala, não, a política é só lugar de ladrão. E é justamente por causa desse pensamento que a política se transformou em um lugar de ladrão. Né? Porque as pessoas de bem se afastaram da política e nada queriam com ela. E as pessoas más entraram na política e a gente viu o resultado. Você que leva-se um jovem, você tem 17, mas você já está no movimento há algum tempo, né? Que é os 3 anos, 4 anos? Comecei com 13 anos. Fiz meu primeiro discurso em 2015, na época das manifestações do impeachment. O que levou você a entrar nesse movimento aí? Na verdade, assim, vou ser bem honesto aqui, bem sincero. Desde sempre eu gostava de música eleitoral e campanha e comitê. Eu gostava daquilo ali, me sentia bem naquilo ali. Pegava adesivo de candidato, ficava colando nas paredes lá de casa. Minha mãe ficava danada comigo. Mas aí foi logo depois da reeleição da Dilma, né? O Brasil estava indo muito mal, todos os indicadores muito mal, e eu percebi, eu sou jovem, tenho 13 anos, e assim, o futuro que a gente quer, a gente tem que construir hoje, tem que lutar no presente. Não vou ficar aqui sentado jogando videogame, vou fazer alguma coisa. E como eu já gostava daquele movimentação política, né? Quem gosta de política gosta daquilo ali, do furdunço político. E eu sempre gostei daquilo, ajudei a fundar o Instituto Democracia e Ética, um movimento aqui no Ceará, o ID, que ele foi responsável pelas manifestações pelo impeachment em 2015 e 2016. E aí eu fui para Brasília, e quando a gente começa a se envolver, entra no sangue, né? Como você disse aí, você se apaixona por fazer política, conversar, ajudar as pessoas e não quer abandonar nunca, porque aquilo é muito prazeroso. E o MBL não é um partido político, né? O que é mesmo?
O MBL é um movimento político, e é um movimento, não é partido. Tem um registro? Como é que é isso? Tem um registro, tem CNPJ, inclusive tem CNPJ a nível nacional, e a gente aqui no estado do Ceará também tem, até por uma questão de manter aí uma regra, né, manter um movimento que tenha representatividade jurídica, né, que tenha pressão jurídica para manter tudo legalizado, questão de doação que entra e que sai. Hoje o MBL recebe doação de membros, aí 10, 5 reais, 8 reais. O que entra é vantagem, o que entra é bom para a gente fazer o nosso trabalho. Vou estar indo essa semana agora para Nova Russas, eu estava agora na Semana Santa em Juazeiro do Norte, fazendo política, convencendo as pessoas sobre a aprovação da nova Previdência, que é importante para o país. E essas doações aí, seja de 2, de 5, de 10 reais, ajudam a gente a trabalhar aqui no estado do Ceará. Mas o MBL, esse movimento só aceita garoto, né? Aceita todo mundo, inclusive está convidado aqui para entrar no MBL, Movimento Brasil Livre. A maioria das pessoas, assim... A liderança do MBL hoje, que eu vejo, pelo menos as que eu visualizo aí, são jovens, né? São jovens, mas qualquer pessoa pode entrar, inclusive o nosso prefeito, né? Porque eu chamo ele de prefeito, porque ele foi o prefeito do nosso acampamento lá em Brasília, na época do impeachment, né? Que o MBL acampou em frente ao Congresso Nacional para pressionar os parlamentares pelo impeachment da então presidente Dilma. E ele foi ali o coordenador do acampamento, a gente chama ele de prefeito. Ele é Cheruli, ele é coordenador lá em Minas Gerais, ele tem mais de 60 anos. É velhinho, é? É a voz da experiência. Um 6.4 aqui para entrar no movimento? Entra na hora. Pode fazer eu entrar no embalo lá com a... Aí, tem que ter vontade e coragem para lutar. Vamos lá, Vamos entrar aí no movimento MBL. Movimento Brasil Livre, tem assim um estatuto? Tem, no nosso site, inclusive você pode ver no site do MBL, tem todos os princípios ideais que a gente está lutando, tem tudo. Muito bem. E tem assim, vocês têm pretensões de formar partido? Não, o MBL tem a pretensão de continuar como movimento, né? Porque a gente está um pouco antes dessa questão partidária. A gente pressiona políticos, seja de qual partido for, pelas ideias que a gente acredita e que a gente luta. Um pouco antes dessa questão partidária. A gente não é partido, embora tenha os nossos ideais, o nosso estatuto, o nosso regimento aí do que a gente acredita, do que a gente luta, mas a gente não é partido. E quais são os seus próximos movimentos de vocês agora? A gente está fazendo a jornada pela nova Previdência. Eu acompanhei muito aquele do Bolsonaro, né? Que vocês estavam fora. O PT depois, não, né? Depois, o PT não, isso. Depois vocês se engajaram, mais ou menos no final. Não foi uma coisa muito... O MBL, inclusive, no ano passado, a gente fez a jornada pelo Nordeste, né? Apoiando o Bolsonaro contra o PT. Então a gente trabalhou muito, inclusive muita gente fica aí falando leviandade, dizendo que o MBL agora é traidor da pátria, que o MBL não fez nada para derrotar o PT. A maior manifestação aqui do estado do Ceará contra o PT, contra a Fernando Haddad, foi a gente que liderou aqui na Praça Portugal, em Fortaleza. Então a gente fez muita coisa para derrotar o PT e, consequentemente, ajudando o presidente Bolsonaro a chegar onde ele chegou. Eu queria agradecer por você ter contribuído para isso, porque era tudo que eu queria derrubar na o PT. Vida. Mas ainda está vivo, viu, meu filho? E aqui no Ceará muito vivo ainda. E né? eu tô vendo isso aí ainda, nessas viagens pelo interior, né? Porque eles estão mentindo muito, tanto pela nova Previdência, contra pelas reformas, tanto pelas reformas que o Brasil precisa. É muita mentira que eles estão contando, que não tem déficit, que o Brasil não precisa reformar, que tem que dar calote da dívida. É muita coisa que a gente escuta por aí. Ou seja, essas mentiras chegam muito rápido, principalmente no interior. São muitas falácias, mentira, cara de pau dura, que eles soltam lá, já ouvi de radialista, de cara que apresenta programa de TV lá, dizendo que não tem que reformar a Previdência, que não tem déficit, que está tudo bem. 60% dos gastos do governo é para pagar a Previdência. Como é que está tudo bem? 40% para o resto. Então, é um absurdo. Muita mentira. Galera, vamos fazer um pequeno intervalo, a gente volta daqui a pouco. Arquivo musical! Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Não vai me dominando assim, que você vai me entender. Posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, acho que isso não é amor. Será só na imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso igual? Será que vamos conseguir vencer? Apoio Cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. Medlife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. SBC, tá no coração da gente. Eu e você, unidos para sempre. Será que nada vai acontecer?
Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Ô, Regente tivesse praça. Um chazinho de Cabo Santo, Camelo? Aceito. Vamos brindar aí a sua presença. Pode pegar aqui, é o meu. Vamos lá. Bem docinho, bom demais. A açúcar da Edilândia, ela taca açúcar. Essa alegria. Um abraço aí pro pessoal do Bom Jardim. A Edilândia disse, todo dia passa lá nas ruas dos Bom Jardim, o pessoal, pai, pede a Auri pra mandar um abraço pra gente. Um abraço aí pra turma aí da rua da Edilândia, aí do Bom Jardim. Um abraço. Camelo, aquela história de processo, Ciro Gomes, isso tem fundamento? É fake ou é mito? Agora que a gente- Que é a diferença, mito ou fake? Agora que a gente vai entrar no assunto polêmico aqui, Auri. O Ciro ele me processou no ano passado, né, em plena campanha eleitoral, ele era candidato à presidência. Em julho eu fiz um vídeo dele, falando toda a vida pregressa dele, e aí ele me processou por uma coisa absurda. Campanha antecipada negativa. Você que já foi candidato, já entrou na vida pública, sabe o que é campanha antecipada. Quando você pede voto antes da eleição. Só que nem candidato eu era, nem idade eu tinha para ser candidato. Era maluco, aí como é que era processo uma criança? Porque 16 anos, eu tinha 16 anos na época. E o pior, Jovem adolescente. ele tá na vida pública desde 1982, como ele mesmo disse, foi deputado, foi ministro, foi prefeito, governador. Quer dizer que eu só posso falar mal dele nos 45 dias de campanha? Que homem público é esse? Aí Então ele foi absurdo. processou O menino de correndo esse 16 processo, anos, já? perdeu em tudo já. A Rosa Weber, que é do Supremo Tribunal Federal, na época ela estava no TSE, ela negou via liminar. Chegou lá no Chegou TSE. lá em cima. E aí ela negou via liminar, né? Porque ele queria que eu pagasse a multa, queria que eu tirasse o vídeo do ar, maior restrição que os advogados dele pediram, só que foi negado via liminar e depois o próprio Tribunal Superior Eleitoral fez um relatório negando, dizendo que eu estava completamente dentro da minha liberdade de expressão. O cara queria dinheiro então, né? Queria dinheiro. Inclusive, por falar em dinheiro, o Fernando Holliday, que é vereador lá de São Paulo pelo MBL, né, o Ciro foi racista com ele, chamou ele de capitãozinho do mato. Completamente racista com o Holliday. Inclusive, o Ciro foi condenado a pagar R$38 mil para o Holliday por ter sido racista com ele. Ele queria o dinheiro dele de volta. Pois é, eu até disse pro Fernando, que é vereador lá de São Paulo, coordenador do MBL. O Ciro me processou, mas quem se vingou foi ele, com 38 mil. Pois é, rapaz. E aí os próximos movimentos? Os próximos movimentos do MBL é rodar o interior do estado, expandir o movimento por todos os municípios. A gente está hoje com uma expansão muito boa lá na região do Cariri, principalmente. Eusébio, Aquiraz, aqui em Caucá a gente está tentando entrar também. Estamos conversando com os coordenadores para fazer um bom trabalho também por aqui. Russas, Nova Russas, a gente inclusive está participando de audiências públicas em vários municípios, pela nova Previdência, pela aprovação da nova Previdência, que é muito importante para o país. Então a gente está expandindo o movimento, rodando no interior do estado, se comunicando com as pessoas, ouvindo, porque é importante ouvir para saber acertar, e claro, espalhando nossos ideais por todo o estado. Aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, você é um garoto de 17 anos, né? 17? Entrou no movimento com quanto? No MBL? Entrei no MBL. Foi criado quando? Eu ajudei a fundar aqui, junto com a Avihai Rodrigues, coordena comigo o MBL hoje, o Matheus Alferes, ele está assistindo. Mas todos aqui. são garotos, assim? Como Todos você? são garotos. E Mais velho é o Avihai, ele tem uns 30 e poucos anos. Eu quero entrar nessa onda aí, porque eu quero ser garotão como vocês. Né? E aí, o movimento veio para o Ceará aqui no final de 2017. Dia 4 de dezembro de 2017, é a primeira reunião que eu participei com esses líderes aí que hoje ajudam a gente a somar e fazer um movimento grande aqui no estado. O grande movimento de vocês durante todo esse período foi desde a época do impeachment da Dilma, né? É contra todo esse desmando do PT, né? Contra o desmando do PT, contra privilégios, né? Vou dar um dado simples aqui. Sabe quanto é a média, Auri, de aposentadoria do político? É R$26 mil. A média de aposentadoria do Poder Judiciário chega para R$25, R$28 mil. A média de aposentadoria do trabalhador assalariado é R$1.250. Mas essa previdência aí, que esse novo projeto aí que está entrando, não vai corrigir essa Vai corrigir, é justamente aí? por isso que eu apoio a nova Previdência, que vai deixar o teto do INSS igual para todo mundo, de ser pouco mais de R$5 mil, vai ser justo, vai ser igual para todas as pessoas, tanto político, magistrado, juiz. É esse o Brasil que eu luto, é por esse Brasil que eu estou sonhando aqui. Mas esses partidos de esquerda, eles sempre demonizaram tudo que é bom, tudo que é sagrado, eles demonizaram mesmo, né? Não presta. É mentira, eles mentem na cara de pau. Não, isso aí é a especialidade deles, né? Mentir. Eu convivi durante 4 anos dentro da Câmara e eu percebi perfeitamente isso, né?
Percebi não, vivia isso na realidade. Eles mentem com a categoria, né, mas assim, hoje eles estão lá querendo tumultuar sessões, né? Por exemplo, aquela sessão lá da comissão de Constituição e É Justiça. a única coisa que eles sabem fazer. Porque, na verdade, ali era só para a comissão aprovar se era constitucional ou não. E ali todo mundo sabia que era. E aí agora que vai se discutir o mérito na comissão especial. Aí os caras já queriam emendar, fazer coisa. Emendar no plenário, nas outras comissões mas é o que eles especiais. sabem fazer. Eles não estão preocupados em debater a proposta, discutir o projeto. Eles querem tumultuar, postergar, segurar debaixo do braço, sentar em cima do projeto e aí seja o que Deus quiser, porque eles esperam aí o tempo que for preciso, mas o Brasil não espera, o Brasil não tem tempo, o Brasil precisa aprovar a forma da Previdência. O Brasil está, pelo menos, parcialmente livre, né, dessa coisa... De forma temporária, viu? Temporária. Porque... Mas o Ceará está preso ainda, né? O Ceará está ainda governado por eles, né? Pelo pessoal de esquerda. Inclusive, eu faço um alerta aqui. Eu acho assim que o Camilo Santana, nosso governador, ele é do partido, né? É filiado ao PT, mas eu acho que ele não comunga. Pelo menos eu achava que ele não comungava muito. Ele é Ferreira Gomes. Ferreira Gomes. Ciro. Ferreira O pai Gomes. dele é o Ciro. Quem manda nele é o Ciro. A marionete do Ciro. Agora eu vou falar sobre a capital, Fortaleza, né? Que vai ter eleição aí no próximo ano. A gente tem que saber até quem são os pré-candidatos a prefeito, saber quem é que a gente está votando, para não acontecer o que aconteceu. Tinha muito empresário aí que eu conheço que votou no Roberto Cláudio, tá aí a vingança dele. Foi o Alvará. Aumentou o Alvará de funcionamento, fechou aí a mercearia do trabalhador que trabalhava arduamente para colocar comida na mesa de casa. Então o Roberto Cláudio foi uma grande decepção para eles aí que votaram nele acreditando no novo projeto, mas a gente já sabia disso. E agora que a gente tem a oportunidade no próximo ano de se livrar desse projeto maléfico, né? A gente dá uma breve volta pela cidade, pela Caucaia também. Eu vim chegando aqui tudo alagado. A cidade está completamente alagada. Na Praça do Ferreira, que é um símbolo de Fortaleza, as pessoas estão morando na praça, né? Criança recém-nascida usando a praça como teto. Então isso é muito alarmante e o poder público, a prefeitura, parece não enxergar nada disso. Mas o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, ele também, eu me desapontei muito com ele. Eu tinha assim, uma esperança, que ele conheço muito bem, inclusive meu amigo, mas parece que trilhou. Ele trilhou completamente pela... É a marionete Ciro Gomes. As esquerdas, né? Inclusive fortalecendo o que eu já havia combatido durante muito tempo, inclusive como vereador, a indústria da multa em Fortaleza, né? Porque já existia, já da época do Juracy, aí a Luiziana triplicou, centruplicou, e agora vem o Roberto Cláudio e encheu a cidade de tudo quanto é marmota. Todo canto que você vê tem um fotossensor lá, um ladrãozinho. O Bolsonaro parece que está querendo tirar isso aí, está tirando. O ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Almeida, se não me engano, o sobrenome dele, ele já começou a fazer isso em algumas BRs, mas é um processo gradativo, né? Acho que o estado que mais está trabalhando contra a indústria da multa é Goiás. O governador Ronaldo Caiado está fazendo um excelente trabalho lá em Goiás. Mas a União, ele vê só as questões de BRs, né? De BR. Dentro da cidade aqui, Fortaleza é município. E ainda né? tem a ICS que são do Aí, estado. Aí a indústria continua. Continua, absurdo. Extorsão. Distorção mesmo, né? O que eu vejo assim, Carmelo, eu sei como um garoto aí, mas nós sabemos que as multas, tudo que é arrecadado através de multas é para educar o povo, é para ser revertido para a educação do trânsito, né? E aqui eles se utilizam desses métodos absurdos de multas, né? Coisa que a gente não vê, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Esses fotossensores, e você não vê uma propaganda na televisão, nem no site deles, né, de educação do Eles trânsito. colocam no bolso o dinheiro, colocam no bolso para depois estar aí aumentando a alvará e fazendo o trabalhador da mercearia pagar mais. Você que não entende aí o que foi feito com a questão do alvará, foi o seguinte, vou dar só um exemplo aqui para ser rápido. Vamos supor que o Auri ele tem uma loja de joia no Shopping Rio Mar aqui de Fortaleza. A Auri está lá vendendo joia, ganhando dinheiro, e o trabalhador aí da comunidade tem aí, vamos supor aqui, um mercadinho que ele vende aí comida, alimento para a comunidade. E a loja, o mercadinho, é maior do que a loja de joia do Shopping Rio Mar. Ele vai pagar muito mais para a prefeitura de alvará, que não é imposto, é só uma taxa, mas que se transformou em imposto, porque a prefeitura está usando isso para lucrar e colocar dinheiro no bolso. O Auri, que vende uma loja, ganha muito mais que o cara da mercearia, vai pagar menos para a prefeitura. Ou seja, é completamente injusto essa questão do alvará. Antigamente você só pagava uma vez, ou seja, você abria uma loja, pagava uma vez o alvará e não pagava mais. Agora todo ano você vai pagar, ou seja, isso pesa no bolso de quem menos tem, no bolso do pobre, no bolso do trabalhador.
Carmelo, assim, eu vejo como uma ganância tão soberba que as pessoas, o gestor lá, quem está à frente disso aí, não percebe que ele, essa sede de arrecadar, não percebe que ele, para o futuro, pode ser uma faca de dois gumes, pode acabar com o município. Prejudica a própria cidade, A porque própria as pessoas cidade, fogem porque de Fortaleza. Quem é que vai abrir mais um comércio se ele não tem condições de pagar uma vara caríssimo? Né? Então o cara vai fazer o quê? Eu estou precisando abrir uma empresa, onde é que eu vou abrir? Calcaia, Maranguape. Mas sabe qual é o perigo disso aí? Até para as outras cidades, é que essa moda pode pegar. E aí o prefeito vai estar querendo fazer isso em todo município, e aí quem vai se prejudicar é o Estado como um todo, é o Estado do Ceará que vai estar perdendo investimento, perdendo emprego, a geração de emprego. Hoje tem muita gente desempregada, né? O povo está sem emprego e a prefeitura está dificultando a geração de emprego. Eu vejo isso como uma burrice, sabe? Uma burrice política, né? Eu acho uma burrice política. É a ganância que é tão grande que as pessoas ficam cegas, né? Eles não querem saber do que vai acontecer no futuro, ele quer saber aquele momento, que vai arrecadar. Mas não é burrice dele não, sabe o que ele quer? Ele quer aqui fazer o mal agora, como não vai ser imediato aí o reflexo disso, vai ser na próxima gestão, ele está pouco preocupado. Eles já estão fora. Ele já vai ter saído, ele está pouco preocupado, ele quer que a bomba estoure no colo de outra pessoa. É assim que os governantes do Brasil têm feito. É o que está acontecendo agora no Brasil, né? O que foi feito no passado, se não se resolver isso imediatamente, uma das coisas principais para essa resolução é a reforma da Previdência, né? Se não fizer, o Brasil vai à falência, vai quebra. De vez pro buraco. Quebra. Vai de vez pro buraco. Pois é, meu irmão. E aí, e pretensões políticas, você tem? Eu acho que uma candidatura é reflexo de um bom trabalho. Quando eu falo de pretensão, eu falo de partidário, de se candidatar. Pode ser, assim, eu não tenho isso como missão. Minha missão agora é rodar o Estado, tentar fazer de tudo para pressionar parlamentar, conscientizar a população sobre a nova Previdência, espalhar ideias conservadoras, liberais. Tem aí pela frente a reforma tributária, a reforma do Pacto Federativo, o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Tem aquela senhora, não sei pronunciar o nome dela, a Suzana, tem um sobrenome, que matou a mãe. Ela vai ser solta agora de novo na saidinha do Dia das Mães, ou seja, isso é reflexo de uma lei frouxa que a gente tem aqui no Brasil, e o pacote anticrime do ministro Moro vai ajudar a fazer com que o rigor da lei sirva para todo mundo e pessoas como a Suzana não saiam, pessoas que mataram a própria mãe. É um absurdo sair na saidinha do Dia das Mães. Então, a gente tem que apoiar essas medidas aí importantes para o país, e caso venha a acontecer uma candidatura, não penso nisso agora, mas é reflexo de um bom trabalho, de um trabalho que a gente vem desempenhando agora. A mídia está focando hoje a reforma da Previdência, mas tem outros projetos interessantíssimos, como vários esse você falou. Projetos. Vários projetos interessantíssimos. Tá aí. E isso aí está parado ou estão andando aí paralelamente? Eu acho que a prioridade hoje é a reforma da Previdência. Por quê? Porque sem dinheiro não tem como fazer nenhum projeto andar. Ou seja, o visto do próprio ministro Sérgio Moro, participei de uma reunião com ele em Brasília no mês de fevereiro, finalzinho de fevereiro, e ele mesmo falou, sem reforma da Previdência não tem dinheiro para arcar com os custos de uma lei mais rígida, aí, porque envolve vários tipos de ações e frentes que o Estado vai passar a se comprometer pela segurança pública. Eu vinha conversando com um amigo, Carmelo, e ele vinha falando exatamente da preocupação que ele tinha, porque ele não está entendendo, porque hoje parece que estão criando uma situação demonizando, que é a especialidade deles, né, a reforma da Previdência. E esse amigo estava muito preocupado o que ele poderia perder, né, com relação a isso. Ele é funcionário público, no caso? Ele não é funcionário público, ele é trabalhador assalariado. Trabalhador assalariado, na prática, não perde quase nada. Por quê? Porque o trabalhador assalariado hoje já se aposenta com 65 anos, porque ele não tem a estabilidade do emprego, ou seja, ele não fica o tempo de contribuição. Quem hoje se aposenta com 52, 50 anos, é o funcionário público, é o político, é o magistrado, é o juiz que está no regime próprio de previdência, que são dois regimes. Regime geral, que é onde está a massa, a população geral, e o regime próprio de previdência, que é onde estão os privilegiados, ou seja, o político, o magistrado, o funcionário público. E a reforma da Previdência, a nova Previdência, vai ser igual para todo mundo, porque vai ser um regime único, ou seja, vai ser igual para o político e para a massa em geral. Me lembro do Flávio Rocha, ele tinha um projeto que era imposto único. Imposto único, a gente tem que voltar a esse debate sobre o imposto único no Brasil. Eu acho interessante, muito interessante. É interessante porque no Brasil hoje a gente tem uma dupla tributação. A gente paga imposto aqui, paga imposto lá na frente e acaba pagando pelo mesmo produto. E tem que mudar isso aí urgente. E era muito interessante. Eu conheci o projeto, né? Eu via o projeto, era interessantíssimo mesmo, né? E teria mudado o Brasil se realmente tivesse sido implantado. Mas eu tenho esperança do Paulo Guedes. Ele está defendendo isso também, Paulo Guedes. Ele também defende? Ministro da Economia. Ótimo. Meu irmão, eu queria agradecer a sua presença. Você foi massa aqui, garotão aí de 17 anos aqui, envolvido aí preocupado com
os problemas, as problemáticas do nosso país, né? E livrar das mãos daqueles que são maus, que querem o mal para a gente, querem o bem sobre ele. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Ari. Parabenizo você, a equipe da TV Metrópole, pelo programa. Muito obrigado pelo convite. E quem está me assistindo, gostou da entrevista, quiser acompanhar o nosso trabalho, Carmelo Neto MBL em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Acompanha também o Movimento Brasil Livre, Movimento Brasil Livre Ceará. Você coloca MBLCE e acompanha também o nosso trabalho. Valeu, pessoal. Obrigado, Ari. Obrigado a todo mundo aqui da TV. Ok, meu irmão. Tudo de bom. Tamo junto. Tamo junto. Arquivo musical, contatos para shows. 987-448874. Falar com o Didizão, hein? Pessoal da música é show também. Parabéns. É isso aí, pessoal. Eu gostaria de agradecer de todo o meu coração, mente e força, o carinho da sua audiência. Tenha uma boa noite. Sonhe com os anjos. Mamãe, não quero ser prefeito. Pode ser que eu seja eleito e alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada, eu já segui a pátria amada. E todo mundo cobra minha luz, minha luz. Ao cuidado foi tão cedo, Deus me livre, eu tenho. Programa do Auri. Apoio Cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. Medlife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. SBC, tá no coração da gente. Eu e você.